Deus, hoje de manhã quando eu estava folheando esse livro, eu fui tão tocada hoje de manhã. Meu Deus. Aí John Bevere, ele ainda jovem, ele estava na conferência da igreja dele e ele sempre ficava responsável para pegar os preletores no aeroporto. E num desses conferências, ele foi pegar um homem de Deus chamado David Yong Shu. O David Shu, né? É Shu, né, Marcos? Shu, né? David Shu. Esse pastor David Yong Shu foi o pastor da maior igreja do mundo, irmãos. Eu gosto muito de ouvir as mensagens dele ainda no YouTube. Gosto muito. A imagem dele e outra pessoa lendo os livros dele. Pense num homem íntimo do Espírito Santo. Pense num homem íntimo do Espírito Santo. Aí o John Bevere nesse livro ele fala que o David Yong Shu entrou no carro e a glória de Deus invadiu aquele carro. E ele começou a chorar. E ele com vergonha porque ele estava chorando dirigindo. E ele disse: meu Deus, que presença é essa? O homem não falou nada. E a presença de Deus entrou no conteve. E falando inglês para ele, né? Ele é da Ásia, né, Marcos? Da Ásia. E aí, da Coreia, né? E aí ele falou para ele em inglês: você percebe que Deus está aqui? O homem só foi balançar a cabeça dizendo que sim. Aí ele disse: esse homem chamado David Yong Shu, ele ora em línguas de 2 a 4 horas por dia. E isso me tocou muito. Porque eu disse: Senhor, como que pode um ser humano de carne e osso entrar num carro e o outro não se controlar? Porque a presença do Senhor chegou. Porque aquele homem tão simples, ele era bem magnífico, já faleceu, né? Está na glória. Mas irmãos, eu fico muito tocada com pessoas assim, tão íntimas do Espírito Santo. Eu não sei se você já assistiu algumas palavras do pastor Abe, do pastor Luciano Subirá, sobre o Espírito Santo. Mas já assisti algumas palavras, eu ficava arrasada, né? E ainda fico, né? Mas Deus, que é isso? Eu também quero ser sensível assim. Eu também quero te perceber. Eu também quero ter ouvidos abertos. E outra coisa que me chamou a atenção nesse livro foi quando ele falou sobre Filipe, lá em Atos 8, né? Ele dizendo assim, que Filipe, ele era tão íntimo do Espírito Santo que ele conseguiu discernir que quando ele estava em Samaria, um anjo de Deus falou com ele: sai daqui e vai para o deserto, porque tem um homem na carruagem. Ele percebeu que era um anjo do Senhor. Quando ele vai para o deserto, o Espírito Santo disse a ele: ajunta-te a esta carruagem. Aí ele disse: olha como ele era íntimo. Ele conseguia perceber quando era a voz do Espírito e quando era a voz de um anjo. E eu fiquei pensando: meu Deus, que sensibilidade de Filipe. Inclusive, a gente ouviu uma palavra tão poderosa. Não sei quem estava aqui de vocês, lá em Fortaleza. Ó, irmãos, eu quero te aconselhar: vamos para Fortaleza conosco agora em agosto. Eu acho que deve ter algumas vagas ainda no ônibus. Mas a conferência de Fortaleza é extraordinária. Nós estaremos viajando, indo para São Paulo, né? Vamos ter um tempo de reunião com o pastor Abe. Vamos para Porto Alegre ter um tempo também com nossos discipuladores. E vamos estar na conferência. Mas eu quero te falar uma coisa. Ir para São Paulo é muito mais caro. Ir para Fortaleza é muito mais em conta. Se tu quer ir conosco para Fortaleza, procura o pastor Marcos com urgência. Quem sabe tem uma vaguinha para ti ainda. Mas nós ouvimos uma palavra, eu não sei quem estava lá nessa conferência, de um pastor lá de Fortaleza que pregou sobre Filipe. Sobre a casa. Uma casa, tu lembra, Pedro? Meu Deus, sai perplexo daquela conferência, da forma como aquele pastor se referiu a Filipe, como ele era íntimo do Espírito Santo e como a casa dele era uma casa da glória de Deus. Então é muito maravilhoso. Eu quero te animar. Se você não deu seu nome para ir para a conferência lá em Fortaleza, meu irmão, minha irmã, é bom demais. Dá uma sacudida em nossa vida. E ele falando sobre essa intimidade de Filipe, que eu fiquei muito sacudida lá em Fortaleza, quando o pastor falou sobre Filipe.
Ele tinha 4 filhas, todas as filhas, muito íntimas do Espírito Santo. Todas as 4 eram profetisas. Porque a casa deles, né? Ele era um pai de referência mesmo. E as filhas eram profetisas. Que coisa linda, né? Uma casa cheia da glória de Deus. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa desejar ter intimidade com o Espírito Santo. Quem quer ter intimidade com o Espírito Santo? Coloca aí o tema da mensagem. O tema, essa aí é uma pergunta que eu estou falando, mas o tema é intimidade com o Espírito Santo. Eu não sei se ela colocou o tema intimidade com o Espírito Santo, mas o tema é intimidade com o Espírito Santo. E eu coloquei, quem é o Espírito Santo? Né? E eu estava me lembrando do ano passado, uma experiência que eu tive com o Senhor, que foi mais ou menos que a gente estava na conferência em São Paulo, nessa mesma época que eles sempre fazem na época do feriado de Corpus Christi. E eu e Marcos tínhamos, o sábado foi de folga, e a gente foi fazer umas comprinhas. E eu me lembro que a gente foi com 10 pessoas aqui da igreja para a conferência ano passado. E umas irmãs foram em um lugar que eu e Marcos, eu nunca tinha ido. É uma rua lá, que vem de 25 de março. Meu Deus, eu me lembro que eu estava de bota bem alta, meu Deus, eu sofri tanto, que é uma ladeira assim. E a irmã disse, pastora, eu comprei o tênis tão barato, tão barato. Aí eu disse, mulher, me disse qual é a loja. Eu não sei te dizer, pastora. Aí a gente desceu a ladeira, eu e Marcos. Chegamos lá no local. Era um primeiro andar com muitas lojinhas. Gente, eram tantas lojinhas. Eu acho que era dezenas de lojinhas. Quando eu olhei, tudo sapato. E eu olhei assim, eu disse assim ao Espírito Santo, o senhor pode me dizer qual foi a lojinha que a irmã comprou? Irmão, vocês acreditam que o Espírito Santo foi me guiando? Eu senti o Espírito Santo vir para cá. E ele foi me levando. E eu parei em uma lojinha. Sabe aquele monte de lojinha pequenininha? Aí eu parei. Aí eu tô dizendo, eu acho que é essa marca. Não, menina. Toda loja que são iguais, como é que tu vai achar que é essa? Na hora eu disse, já sei, vou fazer uma chamada de vídeo. Aí fiz uma chamada de vídeo. Aí eu disse assim, olha, por acaso foi essa loja e mostrei a vendedora. Eu falei, é essa mesmo, pastora. Minha gente, eu fiquei como quem sou. Não é que o Espírito Santo me levou para a lojinha para comprar o tênis. Eu acho que essa é assim, ó. Meu Deus, eu não quero perder essa experiência. Quem quer ser íntimo do Espírito Santo aqui? Minha gente, a gente precisa desejar ter essa intimidade com o Senhor. Porque tem gente nessa terra que são tão íntimas. Tão íntimas. Feche os seus olhos aí. O Espírito Santo, leva-nos, Senhor. Leva-nos nesse lugar de intimidade, comunhão. Leva-nos a crescer no nosso relacionamento contigo. Nos dê ouvidos afiados para ouvir a sua voz. Nos ajuda a sermos guiados pelo Senhor, aconselhados, conduzidos pelo Senhor. Nós queremos crescer no nosso relacionamento. Nós queremos crescer na nossa intimidade. Nós queremos um relacionamento vivo e real com o Senhor diariamente. Em nome de Jesus. Amém. Eu esqueci aí meus óculos, Bia. Por favor, pega aí meus óculos. Então, quem é o Espírito Santo? O que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo? Em primeiro lugar, ele é a terceira pessoa da Trindade. E eu coloquei aí um versículo aí de Mateus 3, 16, 17, que vai falar sobre o batismo de Jesus, que mostra a Trindade junta, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mateus 3, 16, 17. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus. Então Jesus, o Filho, ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Ele não é uma pomba, é como pomba, pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, este é meu Filho amado, de quem me agrado. Então você vê aí John Bevere diz bem assim, gente, se eu digo que meu filho é como um touro, ele é um touro? Se você diz, meu filho é como um leão, ele é um leão? Se está escrito que o Espírito Santo aqui desceu como uma pomba, o Espírito é uma pomba? Não, ele é uma pessoa, o Espírito Santo, né? Então, ele é a terceira pessoa da Trindade. Segundo lugar, o Espírito Santo, diga comigo, é uma pessoa, coloca aí. Fala alto. O Espírito Santo é uma pessoa. Eu achei tão forte, irmãos. Essa palavra que eu estou ministrando hoje,
É baseado aqui nesse livro de John Bebê. Jesus falando sobre o Espírito Santo como uma pessoa. Olha o que ele fala. João 14, 26. Coloca aí. Mas o conselheiro, diga comigo, conselheiro. Então, se ele é um conselheiro, ele é uma pessoa. Essa palavra conselheiro é uma palavra grega chamada paracletos, que significa convocado a estar ao lado de alguém. Então, o Espírito Santo, ele foi dado pelo Senhor, né? Jesus disse, olha, eu preciso ir para o Pai, porque senão o Espírito Santo não vai poder vir. É necessário que eu vá para poder enviar outro consolador. É tão interessante isso quando ele fala sobre o Espírito Santo. E daqui a pouco eu vou falar sobre essa palavrinha aí, outro consolador. Mas o Espírito Santo, ele foi chamado, né, por Jesus, enviado por Deus para estar ao nosso lado. Diga amém? Então, o Espírito Santo mora dentro de nós, mas também sempre está ao nosso lado como um companheiro fiel. Ele é conselheiro. Quando a gente está precisando de sabedoria, peça a Deus, Deus dá. Peça ao Espírito Santo, me dê sabedoria. Ele vai te dar o conselho que você precisa para resolver alguma questão. Ele também é consolador. Então a palavra paracletos significa consolador, ajudador. Olha quanta coisa o Espírito Santo é. Quando a gente está bem desanimado, a gente vai orar. Sabe quem está ali para consolar a gente? Nosso amigo, o Espírito Santo. Ninguém nos consola como ele, sim ou não? Meu Deus, como é bom buscar Deus. Vem um consolo. Olha, quando tu estiver péssimo, meu irmão, não vai assistir filme. Vai ficar sozinho com o Senhor, porque existe consolo, força para você através do Espírito Santo, amém? Ele é aquele que é conselheiro, mas ele é consolador, ajudador. Ele é intercessor. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Então o Espírito Santo vem e traduz o que está dentro do nosso coração, que vai direto para o coração de Deus. Já chegou uma fase da sua vida que você não sabe nem orar? Alguém já sentiu isso? Eu não tenho palavras. Olha, a maioria das vezes eu não tenho palavras. Então a maioria das vezes eu fico orando em línguas. Quando eu tenho alguma palavra, eu oro português. Paulo diz que nós devemos orar com a mente, com o entendimento e orar com o Espírito, né? Com o Espírito Santo, no Espírito. Orar no Espírito, mas também orar com a mente, com o entendimento. Então, como é bom, a gente não sabe orar como convém. A gente começa a orar em línguas e o Espírito Santo consegue traduzir para a mente de Deus o que está no nosso coração de maneira correta, devida. Que coisa linda é o nosso amigo Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador, intercessor, advogado. Ele é o fortalecedor, ele é auxiliar. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, Jesus disse. Olha, mas eu vou enviar o conselheiro, o consolador, o ajudador, o intercessor, o advogado, o fortalecedor, o auxiliador, que o Pai enviará em meu nome. Essa palavra aqui, essa expressão em meu nome é: o Pai enviará em meu lugar para me representar e agir ao meu favor. Então o Espírito Santo é essa pessoa que age como se Jesus estivesse presente. O Espírito Santo lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar, lhes trará à memória tudo o que eu lhes disse. Então é essa pessoa que é o Espírito Santo. É esse consolador, é esse amigo para todas as horas. É essa pessoa que não se cansa de nós, irmãos. Ele não se cansa. A gente falha, erra, às vezes na mesma área, diz que vai mudar e não muda. E ele está lá. Se levante. Não, vou ficar dormindo até 1 da tarde. Levante-se. Eu me lembro quando a Ana Paula, ela estava com depressão e ela queria ficar, mas fica rindo, né? Brincando aqui no púlpito às vezes com a música que o Espírito Santo falou para ela: saia desta cama, não era?
como é? Salte desta cama. Era o Espírito Santo mandando ela sair daquela situação, como diz meu amigo Josemito, deplorável que ela estava. Toda almática, sendo dominada pelas emoções lá. E o Espírito Santo ajudando ela a se levantar daquela sentimento de pena de si mesmo, né? Que consolador maravilhoso, que amigo para todas as horas. Amém, irmãos? Quem está aqui, diga amém. Então o Espírito Santo é uma pessoa. Ele possui uma mente, irmãos. Por isso que ele é uma pessoa. Que é que diz Romanos 8:27. Diz assim: e aquele, coloca aí Romanos 8:27. E aquele que sonda os corações. Quem é que sonda os corações? Deus. Sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então Deus, quando a gente está sem saber orar, não está conseguindo orar como convém, faltam as palavras, e a gente vai, às vezes chorando, com gemidos inexprimíveis, como está aqui escrito em Romanos 8:26. Então, o Espírito Santo, ele sabe, né, interceder, e ele vai intercedendo, falando com o Pai, e o Pai que conhece a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus, ele transforma aquele gemido, aquelas lágrimas em orações, segundo a vontade de Deus. E ele intercede. E Deus conhece a mente do Espírito. Ele também é uma pessoa porque ele possui uma vontade. 1 Coríntios 12:11. Diz assim: é o mesmo e único Espírito Santo que dá a todos... Que dá todos esses dons. E ele os distribui individualmente a cada um como quer. Diga assim: o Espírito Santo tem vontade. Então, para um ele dá o dom de línguas, para outro dá o dom de profecia, para um ele dá a outro ele dá o dom de curar, para outro ele dá o dom de interpretação, segundo ele quiser, ele quer, ele desejar. Ele vai distribuindo para nós os dons, de acordo com a vontade dele. Deus possui uma vontade. E quando a gente fala Deus, é porque existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é uma pessoa porque o Espírito Santo pode ser entristecido. Efésios 4:30. Coloca aí. Não faça o Espírito Santo entristecer-se. Eu botei só até aí. Pelo modo de vocês viverem. Eu nem tinha colocado o restante aí do versículo. Lembrem-se que ele é que garante que vocês estarão presentes no dia da redenção. Então eu coloquei somente a primeira parte. Não façam o Espírito Santo entristecer-se pelo modo de vocês viverem. Ele pode se entristecer, irmãos. E em Efésios capítulo 4, versículo, se eu não me engano, 31 e 32, fala que a gente entristece com o nosso mau comportamento, que não haja gritarias, iras. Então, quando a gente tem comportamento contrário ao padrão de Deus, deixando a nossa carne reinar, a gente entristece o Espírito Santo. Palavras duras, né? Quando a gente é grosseiro, a gente entristece o Espírito Santo. E a gente precisa realmente se arrepender. Não são os últimos versículos, né? Do capítulo 4 lá de Efésios. Se a minha Bíblia aqui abrir, aleluia. Ela não quer não, está contra mim aqui. Deixa eu pegar aqui no meu celular, que não está conseguindo aqui abrir. E eu vou ler porque eu acho muito importante eu ler esse versículo para os irmãos. Porque eu acho que o Espírito Santo, ele quer ser bem detalhista conosco. Quer que entristece ele. E verdadeiramente, versículo 31 diz, vou pegar aqui. Fala assim, o 30 fala, não entristeça o Espírito de Deus. Aí 31 diz, longe de vós toda amargura, olha a amargura. Quem tem amargura no coração, está entristecendo o Espírito de Deus. Não, longe de vós toda amargura, cólera e ira, e gritaria,
e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Então, quando a gente tem essas atitudes de grosseria, de gritaria dentro de casa, de ira descontrolada, a gente é ressentido, guarda mágoa, a gente está entristecendo o Espírito Santo. Aí Paulo diz: antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, quando a gente entristece o Espírito Santo, é quando a gente tem atitudes erradas, irmãos, né? Então a gente precisa se arrepender. Nós precisamos ter um modo de viver que agrada ao Senhor. Amém, queridos? Ler a palavra e praticar. Então, não entristeça o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, o Espírito Santo, porque ele fala. Meu Deus, que lindo. Nosso Deus não é de madeira, não é de pedra. Nosso Deus é uma pessoa, invisível, mas é uma pessoa, e ele fala. Alguém já ouviu a voz do Espírito Santo aqui? Se tu não ouviu, começa a ficar tempo sozinho com Deus. Pega a tua Bíblia, porque você vai aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Para ouvir a voz do Espírito Santo, só precisa ficar pertinho dele. Você gastar tempo com Deus vai ser renovador para o seu coração. 1 Timóteo 4:1. Eu achei lindo isso. Paulo dizendo: o Espírito diz, então o Espírito fala. O Espírito diz claramente. Olha, além de dizer, ele fala claramente. Deus não é Deus de confusão, nem de dúvida. Tudo que é feito na dúvida é pecado. Não faça nada na dúvida. Na dúvida não ultrapasse. E quando você ultrapasse, bate. Ultrapassou. Já fiz coisas na dúvida e já tive muita raiva de mim mesmo. Perdi dinheiro. Tomei decisão errada. Porque nada que você faz com dúvida você acerta. Quem está aqui? Porque andar com Deus é ter certeza. Fale comigo, certeza. Tem dúvida? Vai jejuar e orar até que venha as certezas de Deus. Quem está aqui? Então ele fala claramente. Deus, ele tira as nossas dúvidas. E aí Paulo diz que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores, doutrina de demônios. Também lá em Atos 13:2, quando os apóstolos estavam jejuando e orando e buscando Deus. Olha, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Separa dia de quarta-feira, dia de jejum. Passa aqui na igreja, gasta um tempinho orando. Vem orar na hora do teu almoço na igreja. Gera um hábito na tua vida de jejuar para buscar a Deus. Não é jejuar para tu ficar sem comer, só trabalhando. O jejum é para você preparar o seu espírito para gerar em você sensibilidade. Quem está aqui, diga bem. Então, isso para que serve o jejum? Gerar sensibilidade. Então, o Senhor fala. Ele é uma pessoa porque o Espírito Santo, ele ensina. Oh, meu Deus, que lindo. Quem quer ser educado aqui pelo Espírito? Eu gosto muito quando Paulo fala para Tito. O Espírito nos educa. Eu sempre oro. Deus, me eduque, meu Deus. Me eduque, me ensine a fazer as coisas que te agradam. Eu quero, Senhor, agradar o Senhor nas pequenas coisas. Me eduque. Quem está precisando ser educado pelo Espírito? Eu quero ser educado. Gente, eu quero falar para você. Deus vai levantar um tipo de pessoa. Recebe essa. Deus vai levantar um tipo de pessoa aqui mesmo no CCA. Que vai andar tanto com o Espírito Santo. Que vai ter testemunhos tremendos. Quem recebe essa? Porque quando eu falo de Filipe, o evangelista, antes de ser evangelista, ele era diácono. Ele entregava as cestas básicas para os irmãos da igreja que estava passando na cidade. Ele servia as mesas. Mas Filipe foi crescendo na intimidade. E foi crescendo. Gente, o Filipe, ele cresceu tanto na intimidade. Um irmão da igreja, dedicado a Deus, começou a crescer em sensibilidade ao Espírito Santo. Pelo menos só tem esse relato. Fora aquele do Velho Testamento, que foi arrebatado e ele nem morreu. Enoque. Fora Enoque,
O único testemunho que tem lá no Novo Testamento é de Filipe, que foi arrebatado de um canto para outro, trasladado de uma cidade para outra, depois que ele evangelizou o eunuco. Que intimidade é essa que uma pessoa tem com o Espírito Santo, ao ponto do Espírito Santo tirar uma pessoa de um lugar? E é verdade que a Bíblia não mente, irmãos. Então é possível acontecer no século 21, pessoas tão sensíveis a Deus. Quem quer isso para a sua vida? Diga amém. Então, queridos, é uma decisão, escolha a gente querer ser ensinado pelo Espírito. 1 Coríntios 2,13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. Olha o que Paulo diz. Mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Olha, Paulo foi crescendo tanto na intimidade com o Espírito Santo, que ele fala para nós, olha, o que eu estou ensinando a vocês, eu não aprendi com homem algum. Foi o Espírito Santo. Meu Deus, que intimidade. Que intimidade. Olha, ele me ensina as coisas. Eu quero isso para a minha vida. Terceiro lugar, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele se entristece conosco. Ele fala, ele nos ensina, ele nos corrige. É tanta coisa que eu não só escolhi alguns. Mas em terceiro lugar, ele é um companheiro diário. Eita, coisa boa. Tem um companheiro. João 14,16, Jesus diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Olha, eu vou embora. O povo começou a ficar bem triste. Lá em João 14. Gente, eu vou embora. Mas não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu vou preparar lugar para vocês. Mas aí o Senhor diz, olha, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Porque Jesus, Ele consolava as pessoas. A presença dEle fortalecia as pessoas. A presença de Jesus. Sabe aquela pessoa agradável? Uma pessoa que quando chega faz bem ao nosso coração. Quem quer ser uma pessoa assim que faz bem? Eita Jesus, quem quer ser uma pessoa que faz bem? Glória. E Ele disse, eu vou trazer, eu vou enviar, o meu Pai vai enviar outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Essa palavra outro, no grego é allos. Significa, quando ele fala, meu Pai vai trazer outro Consolador, esse outro significa alguém da mesma espécie, que na minha ausência Ele fará o que eu faria se eu estivesse presente fisicamente. Então esse outro Consolador, olha, Ele é da mesma espécie que eu. É como se eu estivesse presente com vocês. Tudo que Ele falar, pode obedecer, porque Ele está dizendo tudo que eu diria. Ele está ensinando tudo que eu ensinaria. Então, quando Ele fala também Consolador, outro é alguém da mesma espécie. E Consolador é aquela mesma palavra que eu falei do começo, né? Que é Paracletos. Chamado, convocado a estar ao lado de alguém, a ajudar alguém. Então o Espírito Santo é nosso companheiro, porque Ele foi chamado por Deus para estar comigo e com você. Eis que eu estou convosco todos os dias, Jesus disse, até a consumação dos séculos. Jesus está lá no céu à direita de Deus, sim ou não? Há um homem no céu com o corpo glorificado, né? Mas era um homem, como é que eu posso dizer, de carne e osso? Ele não era um fantasma, porque ele atravessou uma parede, mas ele comeu peixe, e ele comeu pão junto com os irmãos. Mas o corpo de Jesus era um corpo glorificado. Então, Ele está lá no céu. Mas como que Ele está conosco todos os dias? Através do Espírito Santo. Olha, se Jesus não tivesse ido para o céu, nós estávamos fritos. Porque para ter um tempo com Jesus e marcar uma agenda, como que Ele ia conseguir atender todo mundo do mundo todo? Porque Jesus era limitado como homem. Ele tinha que ir ao banheiro, tomar banho,
tirar a sujeira da lama dos pés. Ele precisava comer, dormir, ele ficava cansado. Então ele fisicamente tinha limite. Mas quando ele ressuscitou e ele enviou o Espírito Santo, ele está conosco em qualquer lugar, em qualquer hora. Você nem precisa fazer a agenda. Você só precisa dizer: oh, Espírito Santo, me ajude. Eu preciso tanto do Senhor. Oh, Espírito Santo, me fortaleça. Eu preciso tanto ouvir sua voz. Basta chamar por Ele e Ele já está aí. Amém? Ele está conosco até a morte, né? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Espírito Santo tem a missão de estar permanentemente próximo, ao lado de cada um de nós, para promover. Eu achei isso também tremendo. O Espírito Santo tem uma missão, gente, de nos treinar, nos dar direção, nos dar instrução, conselho. Olha a função dele. Ele habita dentro de nós, está ao nosso lado, para nos transformar à imagem de Jesus. Ele está dentro de nós, para que Ele possa nos corrigir e nos ensinar a ter o caráter de Cristo. Sem o Espírito Santo é impossível, minha gente, a gente obedecer os mandamentos de Deus. Quem é que tem coragem e condições de amar inimigo? Mas quando a gente está buscando o Senhor, o amor de Deus inunda o nosso coração através do Espírito Santo. Aí a gente perdoa uma pessoa 70 vezes 7. Só o Espírito Santo nos dá essa capacidade, porque Ele é Deus, né? Ele tem a natureza de Deus e Ele habita dentro de nós e tem nos transformado de glória em glória. E quanto mais você fica tempo sozinho com o Espírito Santo, mais rápida é a tua transformação. Quanto mais você lê a palavra, mais é rápido o seu crescimento espiritual. Então, se você lê muita palavra, fica muito tempo com o Espírito. Minha gente, quando eu vi um homem orando de 2 a 4 horas, eu digo: meu Deus, vou começar pelo menos, vou botar aqui no meu celular para eu orar pelo menos 1 hora. Ainda tá. Vou ficar igual uma doida. Não, eu sempre gosto de me policiar orando em línguas. Sempre gosto de me policiar orando em línguas. Quanto mais consciente você fica da presença do Espírito, mais você consegue ter sensibilidade para ouvi-lo. Então, orar em línguas traz esse preparo. E aí eu quero te falar que Ele é esse companheiro diário, mora dentro de nós para nos treinar, para nos transformar. E por último, o Espírito Santo é um amigo íntimo. Quem quer ser amigo íntimo do Espírito Santo? Meu Deus, eu quero crescer em intimidade. Desenvolvemos intimidade com o Espírito Santo através da comunhão. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Aqui nesse mesmo texto, eu coloquei em 2 versões. A versão A Mensagem. Não sei que se tem hábito de ler de vez em quando a mensagem, mas ela é bem interessante, né? 2 Coríntios 13:13, nessa versão A Mensagem. A maravilhosa graça do Senhor, glória a Deus, Amanda, muito obrigada, que eu estava sentindo calor incrível. A maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus. Olha essa forma de trazer para nós com mais entendimento. E a amizade profunda. Quem quer ter uma amizade profunda? Olha a oração de Paulo. A maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a amizade profunda. A amizade profunda do Espírito Santo seja com todos vós. Essa palavra aí, comunhão, que nós precisamos desenvolver com o Espírito Santo, é uma palavra grega chamada koinonia. Olha o significado de koinonia: companheirismo, amizade, comunicação, intimidade, parceria, compartilhar. Gente, eu não sei se vocês praticam, eu espero que sim, todos aqui estejam praticando. E o tempo todo está conversando com o Espírito Santo. Vocês praticam?
Está lavando a louça, está cozinhando, está trabalhando, está dirigindo, está fazendo qualquer outra coisa, sempre conversando com o Espírito Santo. Isso é desenvolver a amizade. É criar, sabe, aquele relacionamento que vai aprofundando para trazer sensibilidade aos seus ouvidos espirituais, né? Então, a vontade do Senhor é ser nosso amigo íntimo. É que a gente desenvolva comunhão, uma intimidade profunda com Ele. E gostei também como John Bevere, ele fala, ele diz que a intimidade, olha essa, a intimidade é o nível mais profundo da amizade. Ninguém vai compartilhar coisas profundas do coração para uma pessoa que você não confia. Então, a intimidade, você pode ter muitos amigos, mas nem todos são amigos íntimos. A intimidade é o nível mais profundo da amizade. E o Espírito Santo deseja ser nosso amigo íntimo. Meu Deus, Ele deseja ser teu amigo íntimo. Quem quer ser amigo íntimo do Espírito Santo? Pois Ele deseja essa amizade. Ele anseia. Tu sabe o que significa ansiar? Mais do que desejar. Ele anseia ser seu amigo. Tiago capítulo 4, versículo 5. Olha como é forte, como Tiago expressa o desejo do Espírito Santo de ser nosso amigo. É com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. O Espírito Santo tem ciúmes de você e anseia pelo seu tempo e pela sua atenção. Gente, o Espírito Santo não gosta quando você deixa de ter comunhão com Ele, porque tu vai assistir uma série, porque tu está trabalhando muito. Quando você coloca o Espírito Santo em segundo plano, Ele não gosta, Ele fica com ciúme. Eu tenho ciúme de Maxon. Se ele ficar para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá e não ficar. Sim, não, cara, tu não fica não? Gente, a gente não gosta não disso, eu mesmo não gosto. Nós queremos como esposas, noivos também, né? Quem está em romance real, você quer ter um tempo de qualidade. Para ter tempo de qualidade, separa-se uma agenda. Valoriza-se uma pessoa quando você não abre mão desse compromisso. E a gente muitas vezes abre mão do nosso tempo com Deus por qualquer coisa. Sim ou não? Ah, eu te amo. Aí o Senhor diz que ama o quê? Que tu fica me trocando por qualquer coisa. O nosso amor muitas vezes é muito ralé. Porque, de fato, a gente não valoriza. Olha, quando tu colocar teu tempo sozinho com Deus, é agenda. Não é porque Ele é invisível que Ele é uma pessoa que tu deva desprezar e desconsiderar. Tu tem que colocar Ele como prioridade. Não posso atender telefone, eu estou ocupado com uma pessoa. Ele não é uma pessoa não, é? Ele é uma coisa. O Espírito Santo é uma pessoa, tem sentimentos, fica triste quando a gente coloca Ele em último lugar na nossa vida. Passa dias e dias sem ler a Bíblia. Dias e dias sem ter tempo a sós com Ele. Irmãos, aí a gente fica tão feio, sabia? A gente precisa ser mais belo por causa da presença do Espírito Santo. E cultivar a intimidade com Deus. Ele tem ciúme, Ele não gosta de ser trocado. A gente não gosta, sim ou não, amada? Ninguém gosta. É um doido que gosta. Teu marido tem tempo para tudo, só fica cansado. Aí você diz, oxi, que é isso? Já entra, né? Numa discussão amorosa, né? Aquele momento de conversar amigavelmente. Mas é porque não dá. Não dá. O Espírito Santo também não gosta que você fique com Ele quando vai ter tempo a sós, é só para cochilar e roncar. Teve uma vez que eu estava no meu tempo sozinho. Minha gente, vou confessar o pecado hoje. Me acordei tão cedo hoje. Eu estava sem estrutura. Aí fui lá para o meu lugar de oração. Eu dormi. Eu digo, oh meu Deus, eu só vim dormir. Saí da cama, vim para cá para dormir. Me perdoe, Senhor. Que vergonha. Mas às vezes nosso tempo com Deus está lá para roncar. Teve uma vez que eu estava tão cansado que eu estava começando a orar pelas vassouras, pelo rodo.
me deu um susto. Digo, meu Deus, em nome de Cristo, tem misericórdia, Senhor. Estou orando aqui, nem sabe o que eu estou orando. Como é que pode? Então, vigia, muda o teu horário devocional, porque ele tem ciúme. Ele não quer ser trocado, nem colocado em último lugar. O Senhor quer sua atenção. Tiago 4:8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Se achega a Ele e Ele se achegará a vós. Nos tornamos íntimos e parecidos com quem convivemos, irmãos. Por isso que Ele faz questão que a gente fique perto dEle. Deus quer passar tempo com você, para que você se torne como Ele. Olha, Deus quer passar tempo conosco. Que privilégio. Deus desejando estar conosco, ter a nossa companhia. O Espírito Santo foi enviado para revelar Jesus, assim como o Filho foi enviado para revelar o Pai. A gente só conhece o Pai porque o Filho veio revelar. Então, se você quiser ter intimidade com Jesus, conhecer o coração de Jesus, você precisa passar tempo com o Espírito Santo. E uma das formas que gera intimidade é, irmãos, a leitura da palavra. Essa semana Deus me acordou, foi bom. Era eu e Abner lá, buscando o Senhor. Mas como Deus falou comigo, como é gostoso você ouvir o Espírito Santo. Comecei a escrever tudo que Ele estava me falando, né? E meu coração estava queimando, porque o Senhor, Ele quer ser nosso amigo. E Ele quer desenvolver confiança no nosso coração, tirar os medos do nosso coração. E nós, quando estamos assim lendo a palavra, estamos conhecendo Deus. E quando oramos em línguas, irmãos, a gente está construindo a nossa capacidade de abrigar a presença de Deus. Achei muito lindo o que o John Mever falou, né? Quando oramos no Espírito, nós construímos a nossa capacidade de abrigar a presença de Deus e o poder de Deus. Ele disse que um dia ele estava num culto de uma igreja, e como estava falando sobre o Espírito Santo, disse que veio a presença de Deus. Ele só conseguiu pegar no microfone 2 horas depois. De tanto que o Espírito Santo estava se movendo. Porque quando o Espírito Santo é desejado, adorado, Ele vem, irmãos. Ele vem e toca as nossas vidas. Então Paulo, ele descobriu o caminho para uma percepção mais aguçada, uma sensibilidade mais profunda. Oração em línguas. Lá em 1 Coríntios 14:4, Paulo diz: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Então, ele percebeu que o crescimento espiritual é desenvolvido com muita rapidez à medida que você ora em língua. E essa palavra edificar é uma palavra grega, oikidomeu. Oikidomeu, né, Marcos? Oikidomeu. Oikidomeu, é isso mesmo. Significa construir ou formar. Então, Paulo diz, olha, você é construindo uma sensibilidade. Você vai construindo no seu coração um lugar para que você possa deixar o Senhor te usar. Um lugar de sensibilidade, de crescimento. Judas, só tem um capítulo, versículo 20. Paulo dizendo para Judas. Aliás, Judas mesmo falando, né? Foi ele que escreveu. Judas é meio-irmão de Jesus. Não é Judas Iscariotes. É o meio-irmão de Jesus e irmão de Tiago. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé. Ou fé santíssima. Orando no Espírito Santo. Então, quando você ora no Espírito Santo, você vai desenvolvendo crescimento espiritual. Você vai, né, edificando a sua fé, desenvolvendo a sua fé. Por isso que Paulo orava muito em línguas. 1 Coríntios 14:18. Paulo diz: mas dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Então ele recebeu essa consciência da importância de orar em línguas para desenvolver intimidade com o Espírito Santo. E eu estou terminando para a gente orar.
Então ele orava muito em línguas. Ele construiu dentro do coração dele, no espírito dele, uma amizade profunda com o Espírito Santo. Paulo, ele construiu através da oração em línguas uma sensibilidade à voz do Senhor, ao ponto de ter revelações profundas das Escrituras, apesar dele não ter conhecido Jesus fisicamente. Ele não conheceu Jesus fisicamente, mas ele desenvolveu intimidade profunda através da oração em línguas. Em todo tempo, orai em todo tempo, para isso vigiando. Ora em todo tempo, para isso vigiando. Ora no Espírito em todo tempo. Olha como Paulo era. Olha que para terminar, Colossenses 1, 26, 27. Olha o que ele diz sobre as revelações que Deus estava dando a ele, os ensinamentos. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Ele disse: olha, isso era um mistério. A esperança para nosso crescimento, para nossa transformação, para nossa mudança é Cristo morando dentro de nós, sendo desenvolvido. Oh, meu irmão, cresça por dentro, na intimidade com o Espírito Santo. Então você vê que as 13 cartas que Paulo escreveu, quanta sabedoria do alto. Pedro até reconheceu, como nosso irmão Paulo fala de coisas tão profundas, que em doutos, outras pessoas ficam deturpando, mas ele tem recebido do Espírito Santo. Oh, irmãos, precisamos crescer na intimidade. Vamos orar por isso. Fique em pé. Queria chamar Marco para estar aqui comigo, orando. Vamos pedir ao Espírito Santo que a gente cresça na comunhão, na intimidade, na amizade com Ele. Nós queremos crescer. Comece, feche os seus olhos, meu irmão. Em nome de Jesus, eu repreendo toda apatia, todo espírito maligno de apatia fora desse lugar. Você não tem lugar nos nossos corações. Os nossos corações, eles desejam o Espírito Santo. Se você puder levantar suas mãos, meu irmão, e lutar pela sua vida espiritual. Sabe o que o diabo quer? É que você seja um crente acomodado, que você não experimente o que é ter comunhão com o Espírito. Mas diga ao Senhor: eu quero, Pai, desenvolver a minha comunhão. Eu quero ter um relacionamento íntimo. Comece a orar pela sua vida espiritual. Deus, nós não queremos continuar os mesmos crentes ano após ano. Nós queremos crescer assim como Filipe. Era um crente comum na igreja, e ele foi crescendo, se tornou um diácono, servindo os irmãos, entregando a cesta básica. Mas ele foi crescendo na intimidade com o Espírito Santo, e ele se tornou, Filipe, o evangelista. E ele era tão íntimo com o Espírito Santo, ao ponto de se arrebatar de um lugar para o outro. Meu Deus, quanta intimidade. Comece a orar pela sua vida espiritual. Espírito Santo, venha nesse lugar. Toque-nos, Espírito Santo. Vem manifestar os teus sinais. Venha nos encher de fome e Nosso sede. amigo, vamos cantar no início. Nosso amigo, Santo Espírito. Levante suas mãos. Vamos clamar pelo amigo Espírito Santo. Ele fala conosco. Ele nos convence. Ele nos capacita. Ele nos habilita. É na força e no poder do Espírito que fazemos a vontade de Deus. Vem com cura. Vem com cura todo o seu manifestar, Senhor, os teus sinais. Vem manifestar